grande infografista super interessante, que influenciou o estilo super interessante, misturando desenho com recursos de Photoshop, de manipulação fotográfica. Tá? Esse daqui mostra o surgimento dos seres na Terra e a própria formação da Terra, certo? Desde a explosão das estrelas, etc. e tal, até você ter a formação do planeta em várias fases diferentes. Aqui, cada uma dessas fases aqui são 3 bilhões de anos, 2 bilhões de anos, tá? E aqui embaixo você tem as eras, era arqueozoica, etc. e tal. E aqui você tem a formação do planeta, do próprio planeta, certo? Então você tem vários níveis diferentes de formação. E no final, eles têm uma representação, tá certo? De diferentes formas de vida. Quando você começa a ter as formas de vida, você vê que tem uma narrativazinha que ele sobe por aqui e vai formando a vida. Então ele vai explicando cada momento da formação de vida. No finalzinho tem um ser humano, tá? Eu vou te mostrar. Então, na configuração, a gente percebe que tem vários tipos diferentes de estruturas para poder representar esse tipo de coisa. A gente tem a primeira estrutura que é típica de infografia, o que se considera que é o mais comum, que é a linha do tempo. Então, a gente está vendo aqui uma linha do tempo, cada um dos momentos como a gente escreveu, certo? Dentro da esquerda para a direita. Você tem também uma tabela. Isso daqui tudo está formando uma tabela. Tá? Que a gente pode ver simplificado aqui, tá certo? Ou uma matriz. Então você tem do mesmo jeito que você monta uma tabelinha, como a gente viu lá o do Wyman, tá certo? Você tem aqui vários elementos diferentes. Só que em vez de você ter elementos só textual, você tem elementos pictóricos, para você formar essa tabela. Tá? E ele usa o conceito de meridionais, tá certo? Que são essas linhas que formam o planeta Terra, para poder formar as células da tabela. Então aqui eu fiz uma representação para mostrar que a hierarquia da informação dessa narrativa é formada por camadas, tá? Então você tem a camada do próprio planeta Terra, você tem a camada de cada uma das formações do planeta, certo? E ela vai numa camada mais afastada, com a ideia de profundidade, você vai começando a história e também pela direção de leitura. Aí você passa pelas camadas pictóricas, mostrando a formação do planeta, depois você tem os títulos das eras e assim por diante, como eu acabei de explicar, em várias camadas diferentes. Então você tem uma questão de narração aqui. Tem duas formas que eu considerei que tem que ser considerada a narração. Você tem primeiro a ideia do começo, meio e fim, que a gente acabou de ver, o começo da história terminando lá no finalzinho, tá? Você tem um elemento aqui na narrativa onde você vê que ele vem da água, tá certo? Aí você tem uma criatura que sai da água e ele vai formar todos os outros seres vivos, tá? Você tem uma narrativa científica que é toda baseada na teoria de evolução do Darwin, tá certo? Você vê a evolução dos seres, tá? E você tem uma relação mítica, que essa é totalmente subliminar, porque quando você olha essa história, isso é uma coisa que é um contexto aí do Edwin Goldsmith, tá certo? A importância do contexto pragmático, as pessoas leem essa história de forma subliminar como se fosse a própria história da formação da Terra, do Gênesis. Isso é muito importante para a criação pictórica dela. Talvez do ponto de vista científico isso tenha mínima importância, tá? Mas do ponto de vista de criação imagética, isso cria uma narrativa, cria uma história. Tá? Eu não duvido nem que o próprio Darwin tenha uma noção disso quando estava criando a teoria dele. Mas para contar uma história, você tem que entrar em contato com elementos míticos também, para você poder contar essa história. Esse daqui é um dos conceitos mais abstratos que eu tentei ver, porque eu achei uma curiosidade seguinte. As meridionais, tá certo? Tem uma função específica, tá certo? Por que quando a gente olha o infográfico, a gente não se incomoda com o fato das meridionais terem mudado de função, elas terem virado células na tabela e não necessariamente o que elas são de fato, a função delas como elementos que dividem o planeta Terra em tempo e espaço. Goldsmith considera que isso é uma questão de unidade. Na área de ilustração, o conceito de unidade é muito importante para poder compreender a imagem. Então, nesse caso, a forma clássica parece que essa jaulazinha onde fica a Terra, certo? Então, todos esses elementos, ele é mais reconhecível do que a função das meridionais. A função das meridionais é uma coisa que você pensa depois que você reconhece a forma do globo. Essa forma típica do globo, certo?
você reconhece independente de você saber o que são meridionais. Tanto que quando você muda a função dela para ser célula, no caso, célula de informação na linha do tempo, isso não incomoda o leitor, ele não acha que é estranho por causa do reconhecimento anterior dele, que é o reconhecimento da própria forma paradigmática do novo. Desculpa não explicar mais isso, mas eu tenho que passar adiante. Unidade semântica, no caso da descrição e do estilo. Goldsmith considera unidade semântica, quer dizer, ele está falando sobre aquele conceito de unidade dentro do significado do que está regulado. Então, a gente tem a identificação das espécies, os tipos de mudança geológica em geral, a representação, tá certo? E a dramaticidade, você está vendo ali um acontecimento que seria impossível de ser visto. Não é possível, só se você puder voltar no tempo e fotografar o que aconteceu. Como se eu pudesse voltar no tempo, fotografar e ver como é que era. Essa é uma função extremamente importante do infográfico e do diagrama que mostra, especialmente as questões pré-históricas. E aqui a gente vai começar a falar sobre o estilo, a tradição histórica do estilo. Super interessante, já tem uma tradição de representações que, mesmo antes do computador, já tinha uma tradição de representações de pré-históricas, de criaturas Então, esse aqui é o caso do Milton Alves, que foi o mestre esse eu não coloquei no mestrado, mas ele foi mestre do Luiz Elias, tá? Ele ensinou as coisas. Então, você vê, através do guache, ele faz um tipo de representação muito semelhante a quem estava dentro do outro, cara. Tá? Então, do ponto de vista do estilístico histórico, você tem, você percebe um paralelo entre o estilo do Luiz Elias, certo? Usando o computador, e esse estilo aqui, mais tradicional. Você também percebe a verossimilhança, certo? Do mesmo jeito que a gente viu no caso do infográfico do História da Terra, ele está tentando mostrar para você cenas que seriam dramáticas, certo? E acontecimentos que não seriam possíveis de serem. Então, aqui também você tem uma questão de colocação semântica, também usando Goldsmith. E esse daqui, eu vou tentar explicar rapidamente, vocês percebem que todos os elementos que estão aqui não estão necessariamente seguindo a escala correta. Por exemplo, esse ratinho, não estou propondo que na pré-história o rato é do tamanho de dinossauro, não, certo? Então, a Abby Goldsmith tem uma teoria muito interessante para explicar por que a gente olha isso aqui e não se incomoda com o fato do rato da gigante do lado dos dinossauros, tá? Ela diz o seguinte, esse é o caso que a gente está vendo aqui. Se você olha para, por exemplo, essa caixa do lado de um elefante, do lado de um gato, quando vocês botam todos alinhados, tá certo? Você entende isso não com uma relação de escala, mas uma relação de tipos diferentes, de categorização de informação. Tanto que se eu não identificar claramente o que é aquele elemento ali em cima, eu posso achar que é uma caixa gigante. Mas se eu identificar aqui, botar um selo, por exemplo, eu posso ver que é uma caixa, certo? Então você pode, dependendo da representação que você faz, se ela tiver unidade semântica, certo? Você pode representar ela e a relação de escala não tem tanta importância. Já numa relação evolutiva, a relação de escala tem importância, certo? Então o que a gente acabou de ver foi uma relação de linha evolutiva, onde eles quebram a relação de escala, certo? E usam esse recurso aqui. Então é extremamente complexo, vários elementos complexos de forma de comunicar no infográfico. Eu vou passar muito rapidamente